Olá, sexto ano, boa tarde a todos. Aqui é a professora Sádiva. Estamos juntos para mais uma aula de ciências. A nossa aula de hoje, turma, é referente ao dia 19 de outubro. E o nosso assunto é continuando com a formação e o crescimento dos ossos, ok? Então, eu apresento aqui para vocês, para início de conversa, essa primeira imagem, né, deixando bem claro para vocês que apesar de a formação dos ossos se iniciarem durante as primeiras semanas de vida intrauterina, esta leva muito tempo, no caso aí, até ficar concluída, né? Visto que apenas se obtém a constituição definitiva de todos os ossos, ok, do esqueleto no final da adolescência. Então, para além disso, inicialmente, o esqueleto humano, né, em vez de ser formado por osso, ele é constituído por cartilagem também. E o que é essa cartilagem? Um tecido muito flexível, elástico, certo? Que não apresenta minerais na sua constituição. Então, no entanto, ao longo do crescimento, essa cartilagem ela vai sendo progressivamente substituída por ossos, ok? Através de um processo denominado de ossificação. Então, como a ossificação compreende várias etapas, costuma ser um processo lento, um processo complexo. Então, a primeira fase da ossificação, ela consiste, turma, na formação do molde, né, cartilaginoso de cada osso, né, e do seu revestimento bastante resistente. A partir desse revestimento, existem células cartilaginosas denominadas de condroblastos, certo? Que ao ocuparem o interior das substâncias, produzem uma substância amorfa, sobre a qual os elementos minerais irão ser depositados. E a última fase decorre a partir da morte dos condroblastos, já maduros, ou dos condrócitos, mas precisamente depois de estes ficarem presos por meio de uma massa que não lhes permite a sua nutrição. E então, as células ósseas ativas, os osteoblastos, eles penetram, no caso aí, através do revestimento exterior para o seu interior, né? Com o objetivo de construírem centros de ossificação, a partir dos quais o osso ele vai se formando. Então, embora os primeiros núcleos de ossificação apareçam durante a vida intrauterina, na infância, né, existem outros novos que vão aparecendo progressivamente e sendo substituindo, né? E ali substituindo a cartilagem, o que permite ao osso crescer em espessura, ok? E em comprimento também, até atingir a sua forma definitiva. Consequentemente, os ossos apenas estão formados por completo quando toda a cartilagem for substituída por ossos, o que acontece ao longo da infância. Então, os ossos longos, eles aumentam de comprimento graças à existência dessa cartilagem, que é a cartilagem de conjugação. Trata-se, no caso aí, de zonas muito ativas, onde apenas existem cartilagem, a partir das quais vai se formando um novo osso. As zonas de transição entre o osso, né, já formado, e a cartilagem são denominadas de metáfises. A influência, no caso aí, dos hormônios produzidos durante a puberdade de um indivíduo com as cartilagens de conjugação sofrem um processo de ossificação, o que provoca a paragem do desenvolvimento dos ossos longos.
Então, o fim da puberdade denomina o tamanho definitivo do indivíduo. Embora muitos pensem que não tem atividade, os ossos são formados por uma substância viva, no caso aí, viu, turma? E passam por um constante processo de renovação, já que os setores do osso mais velho vão sendo continuamente substituídos por ossos mais novos, ok? Então, este processo, denominado de renovação óssea, embora vá ficando cada vez mais comprometido, claro, com o passar dos anos, né? Persiste durante toda a vida. Seguido disso aqui, nós temos os teoblastos e osteoclastos, ok? E existe uma diferença entre eles. São células, né, ósseas, ok? Então, vamos verificar a diferença entre os osteoblastos e osteoclastos. Primeiro, para início, a renovação do osso, ela é provocada por uma ação sequencial dos diferentes tipos de células ósseas. Então, os osteoblastos, eles são responsáveis, no caso aqui, certo? Pela formação de um osso novo. E o osteoclastos, né, eles se encarregam da destruição do osso envelhecido, certo? Em que os osteoclastos começam por reabsorver o osso nos diversos pontos em que o tecido já está envelhecido, deixando pequenos setores ocos, né? E em seguida disso, essas cavidades elas são ocupadas pelos osteoblastos, né, que deverão produzir um novo osso. Então, este processo de renovação acontece de forma lenta, certo? De forma simultânea, nos inúmeros focos de cada osso. Lembrando que nos indivíduos jovens, estes ciclos ele tem uma duração aproximada de 120 dias, em que a reabsorção e a neoformação óssea são equiparáveis. Com o decorrer do tempo, né, com o passar, né, do tempo, os ciclos eles vão se tornando mais longos, né, e a destruição do osso velho é superior à formação de um novo osso. Um fato que explica a diminuição da densidade óssea e a maior fragilidade dos ossos nos idosos, né, quando chega a uma certa idade, né, após os 60 anos de idade, ok? E nós temos aqui um exame conhecido popularmente como o chamado raio-x, que são exames médicos não dolorosos, né, e que ajudam a nós, seres humanos, e ajudam os médicos a diagnosticar e a tratar determinados tipos de doença, a verificar aquilo que nós não conseguimos ver. Então, a radiografia, ela expõe, né, uma parte do corpo a uma pequena dose de radiação ionizante para produzir, no caso aqui, imagens do interior do nosso organismo. Então, o raio-x, no caso aqui, né, os raios-x, que são várias imagens aqui, certo? É a forma mais antiga e frequente de produzir imagens clínicas. Então, a radiografia ela é utilizada até nos tempos atuais para avaliar mudanças ósseas, localizar objetos estranhos, ok? Detectar a presença de uma doença que não é possível realizar cura, como câncer, né? Por enquanto, né? Avaliar determinados tipos de lesões, né? Ou algum dano causado por determinadas infecções, por micro-organismos como bactérias, fungos, ok? Parasitas que se instalam em determinados locais dos nossos ossos, né? Acarretando infecção nas células, tá bom? Que os compõem. Então, turma,
Deixo aqui um grandioso abraço meu, da professora Sádiva, e até o nosso próximo encontro, ok?